Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão. Marcão na História Marco, nosso canal no YouTube, pedindo que vocês dêem o joinha e, se possível, divulguem o canal para maior engajamento. Continuando a nossa saga da história do Brasil colônia, nós vamos continuar a resolução do simulado 1. Marcão, simulado 1, parte 2. Já vimos algumas questões anteriores, vamos continuar então na questão 6. A questão 6 é uma questão somatória. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: mas eu vou fazer para ESA, não tem somatória. A somatória ela é muito mais complexa que a questão objetiva. Então, se você está preparado em questões somatórias também, na verdade, ajuda muito. A ideia é uma coisa só, é exercitar o seu conhecimento de todas as formas possíveis, inclusive com questões discursivas. Esse é o grande objetivo. Então vamos lá. Questão 6. A respeito do primeiro século da colonização portuguesa no Brasil, primeiro século. Então é século XVI, que fique bem claro. Portuguesa no Brasil, assinale o que for correto. Então, quero o correto. Mas olha só, a pegadinha está aqui, ó, primeiro século. Aí que está a pegadinha. Opção 01. A integração regional foi uma das principais marcas desse século. O sul brasileiro, região que teve no tropeirismo sua principal atividade, rapidamente integrou-se à realidade econômica colonial. O que acontece é o seguinte: nós vamos ter um probleminha sério aí, porque o auge da colonização, século XVI, vai se desenvolver com a produção da cana-de-açúcar. E não teve essa palavrinha aqui, ó, rapidamente. O processo é lento. Então a questão do tropeirismo é quando o gado foi mandado para a região centro-sul para não ficar no Nordeste junto com a produção de açúcar, porque o gado consumiu açúcar, e quando necessário o senhor de engenho mandava buscar o gado. Mas isso é um processo lento, de séculos. Então essa história que o tropeirismo teve a sua principal atividade, rapidamente integrou-se, aí que pegou. Rapidamente não. Questão 2. 02. Aqui é 01, 02. A escravidão negra serviu como principal mão de obra nesse período. No primeiro século, sim. Começou com a indígena, passou para a africana, como eu já falei para vocês anteriormente, já expliquei nas nossas aulas já postadas. E o que acontece? A mão de obra escrava era o sustentáculo da economia daquela época. O escravo era utilizado para todo tipo de trabalho pesado. Obviamente sendo maltratados e muitas vezes até mortos e castigados para manter toda a estrutura colonial. Então a questão 02 está correta. A questão 04. A mineração foi amplamente explorada pelos portugueses, que ainda estabeleceram um rigoroso sistema de impostos sobre atividades mineradoras. Perfeito! Só que tem um problema. Não é no primeiro século. Século XVII. Século XVIII. Perceberam? Nós estamos falando do século XVI. Então, por isso que você tem que ter esse conhecimento. Né? E está falando do primeiro século, para não perder o foco. Porque se você pegar essa questão aqui, se fosse a história do Brasil colonial, tudo bem. Agora ele fala no primeiro século. Aí que está a pegadinha. Não está correta. No primeiro século, não. Não descobriram ouro, diamantes como em Minas Gerais. Século XVII, século XVIII. 08. A base da colonização portuguesa se localizou no litoral do Nordeste brasileiro.
onde se desenvolveu uma intensa atividade econômica a partir dos engenhos de açúcar da região. Correto. Solo, clima, produziu-se muito açúcar na região. Bahia, Pernambuco, por isso que são regiões depois invadidas pelos holandeses, atrás da produção do açúcar. Então, correto. Então nós temos aqui a somatória 10. Tomar cuidado com a somatória, né? Para não dar uma vacilada e acabar perdendo a questão. Então a soma deu 10. Correto. 02 correta, 08 correta. Questão 6. Questão 7. Acerca da atuação da Companhia de Jesus na vida da colônia portuguesa, na América, nos séculos iniciais, é incorreto afirmar que a questão A. As colônias jesuítas, semelhantes às demais das demais ordens católicas, destinavam-se basicamente à formação e reprodução de seus quadros. A escola jesuíta, tem características próprias, criada por Santo Inácio de Loyola, que era um ex-militar. E ele cria a Companhia de Jesus, que era exatamente através da educação divulgar o cristianismo com uma hierarquia militar. Então, dentro da congregação, é uma hierarquia militar, porque ele era um soldado, o Santo Inácio de Loyola era um soldado espanhol. Então, olha só, para reproduzir os seus quadros, quer dizer, a Companhia de Jesus vai colonizar a América Portuguesa para reprodução dos seus quadros, quer dizer, reprodução dos seus integrantes do clero. Na verdade, essa resposta está incorreta. Na verdade, a expressão incorreta tem que ser tomado muito cuidado, porque a gente está muito doutrinado na correta. Aqui ele está pedindo a incorreta. A incorreta é a A. Incorreta A, como já falei para vocês. A B aqui. Os jesuítas criaram espaço de formação em diversos centros urbanos da colônia, ao lado da atividade missionária. Escolas. Criaram escolas. Através da educação. As escolas jesuítas possuíam dupla função: evangelização dos nativos, considerados gentios, e a educação dos colonos. Perfeito. É através da educação. Quando se fala em jesuíta, Companhia de Jesus, é através de escolas. Nós temos várias escolas jesuítas hoje no Brasil, até hoje. As escolas jesuítas formavam religiosos, teólogos e padres, e também civis, pessoas para atividade judiciária, burocrática e administrativa, e que poderiam servir o Estado. Perfeito. Então, a incorreta é a A. Questão 8. Sobre o papel das câmaras municipais no Brasil colônia, não podemos afirmar. Não, novamente incorreta. O que eram, então, essas câmaras municipais? A resposta: eram responsáveis pela administração pública e pelo exercício das justiças nas vilas e cidades. Não podemos afirmar. Não podemos. Está correto. Elas faziam isso. Eram compostas pelos chamados homens bons que constituíam a sociedade colonial. Perfeito. Homens bons. Os homens bons aqui é o pessoal da grana, com prestígio político, econômico, social. Eram escolhidos dentro do contexto social. E o povão ficava fora de todo o processo. Exerciam controle sobre o comércio de abastecimento dos aglomerados urbanos. Correto? Eu estou querendo o que não é correto. O incorreto. Foram responsáveis pelo processo de centralização política que ocorreu na colônia. Não teve centralização política. Nós temos na colônia uma divisão. Aí essa divisão propiciou um governo descentralizado. Então nós temos primeiro as capitanias, governos gerais, depois
nós temos outras subdivisões. Então, a resposta que não está correta é a D. Aqui eu fiz um quadrinho para ajudar na resposta para vocês entenderem melhor. Câmaras municipais tinham autonomia, exerceram o poder local e tiveram participação dos homens bons. Poder local. Não como está dizendo aqui, ó. Processo de centralização política ocorreu na colônia. Não ocorreu centralização na colônia. Era só local. Atualmente, as câmaras exercem poder legislativo. Na época colonial, exerciam todos os poderes, mas em caráter local. Aquilo que eu falei para vocês. As câmaras municipais hoje são os vereadores, que criam as leis municipais, é o legislativo. O administrativo seria o prefeito. Questão 9. O uso do trabalho escravo dos africanos na América colonial representou para os setores das colônias e das metrópoles, respectivamente. Então, o que é que representou o escravo para a América colonial e para a metrópole? Para a colônia e para Portugal. Aí quer saber, metrópole aqui, traduzindo, Portugal. Então, olha só. Questão A. O aumento do lucro da produção agrícola e a concentração de capital por meio dos ganhos com o tráfico. Perfeito. Por quê? O trabalho africano aumentou o lucro na produção agrícola porque eles eram mão de obra para a produção agrícola. Primeiro nós temos lá o açúcar, depois vamos ter o café, um pouco mais à frente. Então, trabalho agrícola perfeito. E no período colonial, como fala aqui, América colonial, o capital por meio dos ganhos do tráfico de escravos. Então, a metrópole ganhava vendendo escravos. Era um comércio comum naquela época. Os traficantes de escravos moravam na Europa. Tinham fortunas. E os navios que transportavam esses escravos, que eram os navios tumbeiros, os navios negreiros. Nessa situação, a resposta correta é a A. A B. A aceitação passiva pelos africanos da condição de escravos e o controle absoluto da circulação de mercadorias. O nome já diz aqui, né? Aceitação passiva. Ninguém quer ser escravo. Não tem aceitação passiva. O desconhecimento pelos escravos de novas terras, dificultando as fugas e a maior especialização da mão de obra. Não tem especialização de mão de obra. O escravo não vai ser aprimorado para especializar a sua mão de obra. Até essa primeira parte aqui, existe uma razão. No início, eles estavam perdidos, que eles não conheciam. Mas depois não. Depois eles conhecem a região. Vão fundar os quilombos. Por isso que os bandeirantes terão as bandeiras de apresamento, para prender aqueles que fugiam. Os escravos fujões. Tanto os indígenas para caçá-los, para escravizá-los, como também para prender os escravos. A substituição da mão de obra indígena, e a semelhança com as relações de trabalho então existentes na Europa. Não, trabalho na Europa não tinha trabalho de escravo na Europa. Isso não existe. O repovoamento de áreas cujas populações originais foram dizimadas e o controle militar do Atlântico. O que tem o repovoamento das populações originais? Populações originais são os indígenas. Os escravos não estavam, africanos não foram para lá para repovoar as áreas das populações originais. Eles foram lá para trabalho escravo. E isso também não tem nada de... A metrópole não tem nada de controle militar do Atlântico. Principalmente depois da expansão marítima da Inglaterra, Holanda, França. Não existe isso. A décima questão. O texto abaixo relata o encontro do padre Manuel da Nóbrega com um pajé indígena. Eu quero que vocês entendam o seguinte: esse tipo de questão tem que tomar muito cuidado. É de acordo com o texto. Não importa se você concorda ou não. É o texto que está valendo. E aqui é só interpretação. Mais nada. O que diz aqui, ó? Padre Manuel da Nóbrega. Trabalhei
por me encontrar com um feiticeiro, maior desta terra, o qual todos chamam para curar as suas doenças. Perguntei-lhe em nome de que poder o fazia, se tinha comunicação com Deus, que fez o céu e a terra e reinava nos céus, ou com o demônio que estava nos infernos. Respondeu-me com pouca vergonha que ele era Deus e que havia nascido Deus, que me mostrou um deles a que dizia haver curado, e que o Deus dos céus era seu amigo e lhe parecia em nuvens, em trovões e relâmpagos e outras muitas coisas. Sobre o papel dos pajés entre os tupinambás da costa do Brasil, quando da chegada dos primeiros missionários jesuítas do século XVI, pode-se afirmar que, olha só, questão A, os pajés tinham rituais de adoração ao demônio cristão, razão pelo qual foram combatidos pelos jesuítas. Não, não tinha ritual para o demônio. O texto não está falando disso. Em qual momento que fala que era um ritual de adoração? B. A religião dos índios da costa do Brasil era monoteísta e seus deuses se identificavam com os elementos da natureza. Se é monoteísta, como é que tem deuses? Mono, um Deus. Associados aos elementos da natureza, os pajés eram adorados como verdadeiros deuses pelos indígenas e missionários. Quer dizer, então, que os padres jesuítas franciscanos adoravam os pajés como deuses. Se fosse indígena, tudo bem, mas agora missionário, não. Aí está errado. 4. D. Os padres jesuítas reconheceram nos pajés importantes aliados do processo de evangelização dos índios, entendidos à época como sem religião e ateus. Os pajés não foram aliados. Eles contestavam o cristianismo, a catequese dos jesuítas, franciscanos e outras ordens religiosas. E a última, os pajés na sociedade indígena eram percebidos como deuses, sendo responsáveis pela cura de diversas enfermidades, cujas causas eram tidas como espirituais. Correta a questão, ou a opção E. Na verdade, vocês têm que observar o seguinte, o que mostrou aqui? Somente interpretação de texto. Ele era um Deus, nascido Deus. Pronto. Não exigiu conhecimento nenhum. Você apenas interpretou o texto. Então a questão 10, a E. Questão 9, A. Questão 8, D. Questão 7, A. Questão 4, 10, está correta a 08 e a 02. Questão 4, não, perdão. Questão 6, a 10. E aí, nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5 questões. Para não ficar muito longo, nós ficamos por aqui. Abração do Marcão. Vamos agora para a correção parte 3. Fiquem no aguardo aí, ok? Abração!